Salve, salve, concurseiro, professor William na área, de volta com vocês aqui no estudo do nosso direito penal, parte especial. Estamos tratando aqui dos crimes contra o patrimônio e o próximo crime que eu apresento a vocês agora é o crime de receptação, senhores. Próximo crime de receptação, tá? Esse aqui, William, ele tem uma incidência em prova? Às vezes sim, né? Então, crime de receptação, hora ou outra, ele está aí nas nossas questões de prova, então tenha bastante atenção aqui para a gente poder estar gabaritando a nossa prova aí, o que vier relativo aí dos crimes contra o patrimônio, especificamente aqui, falando dos crimes de receptação, beleza? Então vem comigo, vamos lá, falar do artigo 180, que ele fala, traz aqui as condutas, que é adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, o que? Em proveito próprio ou alheio, tá? Ó, coisa que sabe ser produto de crime. Para por aqui, tá? Então aqui, ó, nós temos aqui a chamada receptação própria. Essa aqui, nessa primeira parte do tipo penal, nós temos a receptação, que ela é chamada de receptação própria, tá? E ele traz o restante, ó, ou influir, né? Aqui a conduta. Qual é a conduta? A conduta de influir. Para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Então aqui, nessa segunda parte, nós temos a receptação denominada pela doutrina de receptação imprópria, pessoal. Imprópria. William, esse crime de receptação, o que basicamente seria? Né? Você adquirir, você receber, você transportar, conduzir ou ocultar o que em proveito próprio, uma coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime. Então aqui ele traz o dolo específico para a gente, ó, o dolo dessa conduta. Que essa conduta ela é dolosa, né? Ela pode ser aqui por um dolo direto ou até mesmo um dolo eventual, pessoal. Um dolo eventual, né? Por quê? Aqui ele traz o quê? Coisa que sabe ser produto de crime, especificamente. Tá? Então se você sabe ser produto de crime, você está o quê? Você está cometendo crime de receptação. Por exemplo, você foi lá, o indivíduo foi lá e comprou um veículo. O indivíduo foi lá, na verdade comprou não, ele foi lá e furtou um veículo, furtou, roubou ou cometeu um crime de peculato de um veículo, por exemplo. Né? E tu chega lá no cara sabendo que esse veículo é produto de crime, né? Primeiro aqui, nessa primeira parte ele fala do dolo, vou até tirar aqui ele está falando especificamente do dolo, né? Então você sabe que aquele veículo ali é um produto de crime e tu vai lá e compra esse veículo. Tá? Então o indivíduo foi lá, furtou o veículo e veio vender para você. Falou, ó, estou com um carro aqui, roubei o carro em tal lugar, furtei o carro em tal lugar e estou aqui. Você quer comprar o carro? Né? Qual que é o preço? Ah, o valor do carro é de 30 mil reais, eu vendo ele para você por 5. Né? Você quer? Quero. O cara vai e compra. Nesse caso ele acabou de estar na receptação própria. Por quê? Porque simplesmente ele comprou algo que ele sabia ali que aquilo que ele comprou é produto de crime. Beleza? Então até esse momento aí, entenda, nós temos a receptação dolosa chamada de própria. Nessa segunda parte, ele fala influir para que terceiro de boa fé adquira, receba, oculte. Aqui, o sujeito ativo, ele vai o quê? Ele vai influir uma terceira pessoa a comprar algo que é produto de crime. Tá? Então, por exemplo, o indivíduo ele chega, o Tício, ele chega no médio e começa a influenciar o médio. Ô médio, compra isso aí, só. Olha que negócio bacana, que coisa legal. E ele sabe que aquele produto de crime. Né? O cara está te vendendo pela metade do preço, médio. Compra só. Ele está o quê? Influindo o médio a comprar algo que é produto de crime. Tá? Então, nesse caso aqui, ele influir, ele vai estar na receptação imprópria. Tá? Ele vai estar, vai ser tipificada a conduta dele na receptação chamada de imprópria. Então, resumindo para você, receptação própria. Quais são as condutas, William? Vem comigo aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, as condutas na receptação própria vai ser o quê? Transportar, ocultar, conduzir, adquirir e receber. Aqui, né, tem um mnemônico aqui para você guardar isso aqui, essa receptação própria, que é a palavra tocar. Ó, ela formando aqui a palavra tocar. Tocar, tá vendo? Formando aqui a palavra tocar, nós teremos aqui a receptação própria. Então, quais são as condutas, William? Transportar, ocultar, conduzir, adquirir e receber, tá? E a receptação imprópria, William, qual que é a conduta? A receptação imprópria é influir. E quem é o pilantra? Quem é o larápio? É o cara que está influindo o indivíduo, né? O Tício, que está influenciando o médio, que está de boa fé, que não sabe de nada, né? A comprar algo ali que é produto de crime, que ele sabe ali ser produto de crime, tá? Então nós teremos aí nesse caso a chamada receptação imprópria, beleza? Aqui está a estrutura para você do crime de receptação, tá? Então nós temos aqui na receptação simples do 180, aí vem receptação qualificada, parágrafo primeiro, receptação culposa, isso aqui já foi objeto de prova, falando que o crime de receptação, né, é somente a título de dolo. Errado, pessoal. Nós temos a receptação também chamada de culposa, a gente vai trabalhar ela daqui a pouco, tá? Olha lá, a punibilidade da receptação, né? Olha lá, a receptação privilegiada, a receptação majorada
tá? E a equiparação de atividade comercial, tá? Então, nós vamos trazer todos esses detalhes aí para vocês. Beleza? Então, a receptação própria. Primeiro ponto aqui, na receptação própria, ele é um crime plurissubsistente, senhores. Então, aqui é admitível a tentativa. Tentativa. William, cabe tentativa no crime de receptação própria? Sim. Por quê? Porque é um crime plurissubsistente. William, o que seria esse crime plurissubsistente, professor? É aquele crime que você pode dividi-los em atos. Tá? Então, por você conseguir fracionar essas condutas em atos, né, específicos, essa conduta da receptação própria, né, ela admite sim a tentativa. Beleza? Por quê? Porque é um crime plurissubsistente. Né? Você pode fracionar em atos. Tá? Diferentemente da receptação culposa, tá? Da receptação, na verdade, imprópria, né, da receptação imprópria, que essa aqui é inadmissível. Por quê? Por ser um crime unissubsistente. Aqui eu não posso fracionar em atos. Ou eu vou influir, ou eu não vou influir. Tá? Então a receptação imprópria é o quê? É o Tício que está influenciando quem? O Mévio a comprar algo ali, que é o quê? Que ele sabe ser produto de crime. Tá? É ali a res furtiva, né? O objeto ali, produto do crime, seja de furto, seja de roubo, seja de um peculato, independente do que seja, né, o crime anterior. Beleza? Então ele está influindo ali, influindo o quê? Influindo o Mévio, né? Influenciando ele, o médio está de boa fé, a comprar algo. Então, nesse caso, não admite a tentativa na receptação imprópria. Por quê? Porque eu não posso fracionar isso em atos. Tá? Então, se ele influenciou, o crime consumou. Tá? Influenciou a comprar, o crime consumou. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, a tentativa não é cabível. Não é cabível. Não é cabível, anota aí o teu material. Tá? Então, não é cabível na receptação imprópria. Beleza? Formas qualificadas aqui. Ele vem trazendo, ó, receptação qualificada, pessoal. Ele vem, ó, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar. É um tipo penal misto alternativa. Ainda que o indivíduo cometa todas as condutas, ele responde por crime único. Nós vimos isso lá no conflito aparente de normas penais. Tá? Vender, expor à venda ou qualquer forma utilizar em proveito próprio à lei no exercício, ó, agora aqui, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Então, nesse caso aqui, aqui sim nós temos o crime doloso, né? Crime doloso, igual eu falei para vocês, mas aqui também ele pode ser responsabilizado a título de dolo eventual. O que é o dolo eventual? Quando ele assume o risco, tá? Eventual. Dolo eventual, dolo indireto, é quando ele assume o risco. Então, nesse caso aqui, ele está falando da atividade comercial, né? Aquele indivíduo, por exemplo, que tem uma loja de peças de carro e ele faz o quê? Ele compra veículos furtados, roubados, para quê? Para vender na sua loja, tá? Então, nesse caso, esse indivíduo ele vai responder pela receptação na modalidade qualificada, porque ele está comprando os produtos, ele sabe que esses produtos são produtos de crime para vender lá na sua loja, na sua atividade comercial. Isso pode ser, no caso, por exemplo, um indivíduo que tem uma loja, né? Vamos supor que ele tem uma loja de roupas e sapatos. Ele faz o quê? Ele compra roupas e sapatos que são produtos de crime, né? E faz o quê? Vende na sua loja, tá? Então, nesse caso, vai responder pela receptação na modalidade qualificada, tá? Que ele fala aqui do exercício de atividade, ó, atividade comercial ou industrial. Pessoal, aqui você tem que tomar um cuidado com o quê? Um cuidado importante. Quando esse indivíduo, ele simplesmente encomenda isso, né, do vagabundo, do criminoso, né, do indivíduo que vai cometer o crime de furto ou de roubo que seja, ele chega para o indivíduo e fala assim, olha, eu tô querendo um carro, cara. Qual carro você está querendo? Ah, sei lá, eu tô querendo um Gol. Você furta para mim que eu compro de você. A partir do momento que esse indivíduo pede o outro, né, que vai cometer o crime, ir lá e furtar para que ele compre esse carro, nesse caso ele não responde pelo crime de receptação. Por quê? Ele está agindo conjuntamente em atos preparatórios com o indivíduo que vai furtar. Tá? Então ele responde pelo crime de furto. Tá? Então ele só vai responder pelo crime de receptação quando o indivíduo furtou ou roubou, ou foi esse produto desse crime, ele foi lá, já furtou, roubou, cometeu um crime de peculato, que seja, né? E você comprou depois dele já ter furtado, dele ter roubado. Tá? Agora, se você planejou isso com ele antes, né, anterior ao fato, foi lá e planejou com o cara. Planejei com ele, fui lá e ele foi lá e furtou. Eu vou responder pelo crime de furto. Tá? Ah, mas se ele roubou, responde pelo crime de roubo. Tá? Por quê? Porque são circunstâncias que se comunicam. Tá? Então, atenção, isso na sua prova. Caso venha ali uma situação hipotética, geralmente ele joga a letra de lei. Mas se vier uma situação hipotética, você vai estar preparado para esse tipo de situação. Beleza? Então, essa aqui é chamada, né, forma qualificada da receptação. Por quê? Atividade comercial ou industrial. Então, ele compra objetos de furto, objetos que foram furtados, que é produto de crime, furtados, roubados, né? E ele vai vender isso aí lá no seu comércio. Tá? Então, tranquilo aqui. Aqui ele vai trazer equiparação
da atividade comercial. Então aqui não é só aquele comércio que foi legalmente constituído, que paga imposto, tudo certinho, não. Tá? Se o cara, ele compra, por exemplo, ele faz uma lojinha na garagem da casa dele, ou se ele vende isso dentro da própria casa dele, esses produtos, né, que são produtos de crime, ele vai responder também na receptação, na forma qualificada. Por quê? Olha a equiparação aqui da atividade comercial. Equipara-se a atividade comercial, para efeito ao parágrafo anterior, qualquer forma, ó, ele falou aqui, ó, qualquer forma de comércio irregular. E comércio irregular, comércio ilegal, tá? Ou clandestino. Inclusive exercício em residência. O cara não tem uma loja específica, mas ele faz o quê? Ele compra roupas e vende lá na garagem da casa dele, né? Essas roupas que são produto de furto, né? Sapatos, ou ele compra peças de carro, de moto, né? Sabendo que aquilo é furtado, né? E abre ali um portãozinho na garagem da casa dele e começa a vender ali, tá? Então ele vai responder também na receptação pela modalidade qualificada, sim, porque ele está pegando este bem, que ainda que isso não seja regular, ele não tenha esse comércio disso não seja um comércio legalizado, né? É um comércio que funciona na ilegalidade, na clandestinidade, né? Ainda vai responder por este crime, beleza? Tranquilo? Senhores, aí vem a pergunta, muitas vezes, William, tudo bem, qual que é o sujeito passivo aqui da receptação? Senhores, o sujeito passivo da receptação, né, é aquela pessoa que foi vítima do crime anterior, tá? Então o sujeito passivo vai ser quem? Por exemplo, a partir do momento que o indivíduo X, né, o Tício, vou pensar no Tício, o Tício foi lá e furtou, né, um celular, ele furtou um celular, né? O Tício furtou o celular do Médio, aí o Tício foi e vendeu o celular dele para quem? Vendeu para o Caio. Quem que é o sujeito passivo desse crime na receptação? É o indivíduo que foi, né, foi lesionado no seu bem na atividade anterior, que é o médico. Tá? Então, mesmo que fosse em celular, então ele é o sujeito passivo ainda na receptação? Sim, ele é o sujeito passivo no crime de furto, que ele sofreu anterior, e ele é o sujeito passivo também no crime de receptação. Por que, William? Porque simplesmente o bem era dele. Então ele é o sujeito passivo. Quem que é o sujeito passivo na receptação? O indivíduo que foi vítima do crime anterior. Tá? Então, a vítima do crime anterior. Ó, vítima do crime anterior. Crime anterior. Esse é o sujeito passivo. Este é o sujeito passivo no crime de receptação. Beleza? Até aí estamos juntos, estamos tranquilos, né? Então essa é a vítima do crime anterior. Outro ponto que eu quero trazer para você aqui, importante antes da gente prosseguir, né? O indivíduo, por exemplo, William, o indivíduo que furtou, ele foi lá, chegou na casa do seu Zé e furtou lá um celular, furtou lá um computador e um celular. Se ele pegar esses bens que ele furtou, que é o computador, que é o celular, e vender, ele vai ser responsabilizado pelo crime de furto mais o crime de receptação? Senhores, não. A partir do momento que ele foi lá e furtou e vendeu, isso é um pós-facto impunível, né? É, na verdade, o que a gente chama de um exaurimento da conduta do furto, da conduta desse indivíduo que foi o furto, tá? Então, o indivíduo que furta, né? Ele foi lá e furtou e vendeu, né? Ele vai ser responsabilizado somente pelo crime anterior, que é o furto, tá? Por quê? Porque isso é um mero exaurimento da conduta dele vender aquela respectiva ali, seja aquele computador ou celular, ou que ele tenha furtado ou roubado, tá? Tranquilo isso aí? Tranquilo, vamos dar continuidade. Então, o próximo aqui é a receptação culposa, ó, receptação culposa, né? Aí na receptação culposa, vem comigo, ó, parágrafo terceiro, adquirir, receber, coisa que por sua natureza ou pela desproporção, ó, olha comigo aqui, ó, desproporção entre o valor e o preço, ó, valor e preço, ou pela condição de quem oferece. Aqui ele coloca a condição de quem oferece. Condição de quem oferece, deve presumir-se, ó, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Então aqui, senhores, a receptação admite a modalidade culposa? Sim. Quando se age por imperícia, imprudência ou negligência? Sim. Por quê? Nesse caso específico aqui, suponhamos, né, tu sabe que o cara está vendendo ali um relógio Rolex ali que é um preço absurdo, sei lá, uns R$2.000. O cara sabe que o relógio é R$2.000, R$3.000, R$5.000. Aí chega aquele cara com cara de nóia, com cara de ladrão, com cara de vagabundo e tá vendendo para você aquele relógio por R$50. E tu é conhecedor do relógio, pô, esse relógio custa R$5.000. E o cara, pela condição de quem oferece, pela desproporção de valor e preço, o preço real, e o cara tá vendendo para você por R$50 um relógio que vale 5.000, né? Tu tem que o quê? Presumir. Opa, isso aqui é o quê? Foi obtido por meio criminoso. Então, nesse caso, você foi lá e adquiriu isso aí, recebeu, tu vai responder pela receptação culposa. Ah, William, eu vou responder, mas eu não sabia que era produto de crime. Sim, mas tu podia imaginar.
tu podia imaginar que nesse caso específico aqui, esse objeto era produto de crime, tá? Isso tem acontecido, senhores, também em quais situações? Hoje se fala muito em grupo de rateio de cursos preparatórios, né? Alunos que têm, pessoas que têm comprado esses cursos de rateio, né, têm sido enquadrados no crime de receptação. Por quê? William, olha, tu está comprando um curso, né? O curso custa R$2.000 o curso. Tu está comprando por 50 num rateio. Está comprando por R$200 no rateio. Ah, o curso da empresa X, ele custa R$2.000. Ah, não, mas eu comprei aqui por 50. A galerinha fez o rateio aqui e eu comprei por 50. Tu vai ser enquadrado na receptação, tá? Então, muito cuidado você, concurseiro, que está prestando concurso, está estudando para concurso, muito cuidado nesse ponto, porque você pode ser responsabilizado pela receptação. Porque algo que você deve presumir ser obtido por meio criminoso. Olha lá, e uma desproporção entre valor e preço e a condição de que oferece. Tá? Então, os grupos de rateio, muitas das vezes, têm sido enquadrados aí na receptação, tá? Porque você deveria influir aquilo ali, opa, né? Isso aqui você está usando a imagem de outras pessoas, usando o trabalho do curso, né? Em prol de que você está conseguindo uma vantagem aquilo ali, tá? Porque se o curso custa R$2.000, tu pagou 50, tá? Tu pode ser responsabilizado aí pela receptação, beleza? Tranquilo, vamos lá, dando continuidade, né? Ele vem, ó, a receptação é punível. Esse aqui é um ponto do parágrafo 4, uma particularidade aqui que cai muito em prova. Olha lá, a receptação é punível, ainda que desconhecido, ó, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime que proveio a coisa. Senhores, é possível um indivíduo que furtou, ele ser isento de pena, e você que comprou dele, que furtou, ele ser isento de pena e você responder? Sim. Isso cai em prova, cara. Esse parágrafo 4 aqui, quando você fala da receptação, muitas das vezes ele cai em prova. Então fica atento nesse ponto. Porque, ó, vamos supor, o indivíduo, né, o Tício, vamos pensar no Tício de novo. O Tício, ele vai lá e furta, o Tício, usuário de drogas, ele vai lá e furta dos pertences da mãe dele algumas joias. Né? Então o Tício foi lá e furtou dos pertences da mãe dele algumas joias. Ele foi e levou essas joias e vendeu na rua para a primeira mulher que apareceu. Né? As joias custavam R$5.000, ele vendeu por 20 conto, tá? Vendeu por R$20, tá? Nesse caso específico aqui, William, o que vai acontecer? Nesse caso específico, a pessoa que comprou, ela vai ser punida pelo crime de receptação, tá? E o Tício? O Tício, ele pode ser isento de pena, porque existe uma escusa absolutória, porque era da mãe dele. Tá? A gente vai ver escusa absolutória daqui a pouco. Então, nesse caso específico, pode haver uma escusa absolutória para o Tício, que furtou, mas você vai ser punido. Então, aqui, ó, a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime que proveio a coisa. Então, ele pode ser isento de pena e ser responsabilizado. Tá? Então isso aqui é possível? Totalmente possível. Ah, mas ele foi isento de pena. Sim, mas para ele existe uma escusa absolutória. Para ele existe uma escusa absolutória, diferentemente para você, porque você foi lá e comprou. Tá? Então você que comprou vai ser responsabilizado e o Tício pode ser isento de pena. Por quê? Porque para ele existe uma escusa absolutória que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então o próximo ponto aqui, ó, é a receptação privilegiada. Ele vem, na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo consideração às circunstâncias, deixar de aplicar a pena. É o perdão judicial. Tá? Ele vem, ó, na receptação dolosa, aqui ele está falando na hipótese do parágrafo 3º, tu sabe que é a receptação culposa. Aí ele vem, na receptação dolosa, aplica-se o disposto no parágrafo 2º, ó, do artigo 155, que é o quê? A receptação privilegiada. Tá? Então, no caso da receptação dolosa privilegiada, né, eu posso aplicar, né, o parágrafo 2º do artigo 155, que é lá no caso do furto. Tá? Então, nesse caso específico, aplica-se, né, a receptação privilegiada? Sim, com aquilo que está previsto lá no artigo 155, nós falamos já do furto privilegiado, pode-se aplicar essa mesma ideia para a receptação dolosa privilegiada. Tá? Por quê? A receptação culposa, né, o juiz, né, olhando se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo considerações às circunstâncias, deixar ali de aplicar a pena, beleza? Então tá tranquilo, ficou firme isso aí, beleza? Vamos lá, dando continuidade então. Olha lá, forma qualificada em relação ao sujeito passivo. Quais são as formas qualificadas aqui, falando da receptação? Ele vem, tratando-se de bens e patrimônio da União, do Estado, do DF, do município, da autarquia, fundação pública, empresa pública ou sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se o que? Em dobro. Aplica-se em dobro o que? A pena prevista no caput desse artigo anterior. Então, se o sujeito passivo aqui, né, seguindo a mesma ideia, a mesma linha de raciocínio que nós vimos anteriormente nos outros crimes, tá? Seguindo a mesma ideia, se o sujeito passivo aqui for, aí tu já sabe,
A administração direta, União, Estado, DF, municípios. Administração indireta, sociedade de economia mista, empresa pública, fundações, autarquias, né? E concessionária de serviços públicos aqui, essa receptação vai ser enquadrada numa receptação que qualificada. Por quê? E aqui nós teremos o aumento de pena do dobro. De novo, tratando-se de bens do patrimônio da União, Estados, DF e de município, ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, aplica-se a pena em dobro, tá? Então vai aplicar a pena em dobro, se, nesse caso específico, a receptação do sujeito passivo, nós tivemos aí empresa pública, sociedade de economia mista, os entes da direta e os entes da indireta, beleza? Senhores, aqui você pode se deparar na prova também, né? Quando você fala, por exemplo, da receptação, quem que é, a gente já sabe, o bem jurídico tutelado. Aqui, tudo bem, patrimônio, né? Nós sabemos que é o patrimônio, né? Mas quando a gente fala especificamente, né? Quando você fala da administração de justiça, alguns doutrinadores entendem que, quando você fala especificamente da administração de justiça, né? Quem está sendo lesado aqui dessa forma? Quem está sendo lesionado aqui? É lógico que é o patrimônio, nós temos o sujeito passivo desse crime, aquele que foi o sujeito passivo do crime anterior, mas a administração de justiça também está sendo lesionada de alguma forma? Sim. Se vier isso na sua prova, não se assuste. Então, o bem jurídico tutelado aqui é o patrimônio, sim, mas também a administração de justiça. Por que o bem jurídico tutelado aqui é o patrimônio, mas também a administração de justiça? Porque a partir do momento que você foi lá e comprou algo que você sabe ali que é produto de furto, ou que você deveria saber que é produto de furto, né? Você está fazendo o quê? Você está dificultando os órgãos de persecução penal a conseguir que o indivíduo chegue nesse bem. Tá? Então a administração de justiça também está sendo lesionada? Sim, o bem jurídico tutelado aqui é o patrimônio, né? Mas afeta-se também o quê? A administração de justiça. Beleza? Tranquilo, só mais esse detalhe aí. Isso aqui é uma parte doutrinária, que grande parte da doutrina entende assim, e você se deparando com isso na prova, você não vai errar. Beleza? Vamos lá. Forma qualificada em relação ao objeto material. Receptação de animal. Ele vem, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, vender, com a finalidade de produção ou de comercialização de quê? De semovente domesticável, de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. Nesse caso aqui, a reclusão de 2 a 5 anos e multa. Nesse caso específico aqui, pessoal, o que nós temos aqui? Nesse caso, nós temos um indivíduo que ele está o quê? Comprando algo, né, para fazer comércio, né, de um bem que é um semovente domesticável. Por exemplo, o indivíduo vai lá e compra um boi, mas ele tem um açougue. Compra um porco, ele tem um açougue. Só que ele sabe que esse boi é objeto de furto. Isso foi objeto do crime de roubo, tá? Então, nesse caso específico, o que ele vai responder? Ele vai responder aqui, a reclusão de 2 a 5 anos. Tá? Por quê? Porque é uma forma qualificada. É uma forma qualificada da receptação. Então, lá, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, tipo penal misto alternativo, responde aqui para um crime único, tá? Com a finalidade de produção, de comercialização de semovente domesticável, tá? Então, você está comprando esse boi para quê? Para vender no seu açougue, tá? Vai responder pela forma qualificada aqui da receptação, beleza? Senhores, vamos lá então para as escusas absolutórias, que eu falei com vocês, a parte aqui das disposições gerais, ele vem trazendo. Artigo 8.1, olha lá. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título. Né? Nesse título que ele está trazendo, então, crimes contra o patrimônio. É tudo, tá? Então ele vem, em prejuízo, escusa absolutória. O indivíduo ficar o quê? Isento de pena, tá? Isento de pena, tá aqui, Isento de pena. Quais são as pessoas que ficarão isentas de pena nesse crime, nesse título que estamos falando aqui do crime contra o patrimônio, tá? Então ele vem, do crime, do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Marido e mulher, meu filho. Estou falando aqui de marido e mulher. Por exemplo, a esposa foi lá e pegou R$100 da carteira do marido. Isso é um crime de furto, né? Nesse caso, por ela ser cônjuge, estar na constância da sociedade conjugal, o que vai acontecer com ela? Uma escusa absolutória. Ela fica isenta de pena. Fica isenta de pena, que aqui existe uma escusa absolutória. Por quê? É um cônjuge e ela está na constância da sociedade conjugal. Então, nesse caso específico, fica isento de pena, tá? Próximo aqui, de ascendente, ascendente, ou descendente, ou seja, aqui, o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Então, nesse caso aqui, senhores, é o exemplo que eu dei para vocês anteriormente. É o filho, né, por exemplo, um usuário de drogas, que ele foi lá e pegou a joia da mãe. Nesse caso, para ele fica isento de pena, William? Fica. Por que ele fica isento de pena? Porque para ele existe uma escusa absolutória. Diferentemente, essa escusa absolutória não atinge o amiguinho dele se for com ele. Por exemplo, o indivíduo fala assim,
Cara, nós estamos querendo usar uma pedrinha ali, mas eu sei que minha mãe tem uma joia lá que vale uma grana. Vamos comigo? Tamo junto? Tamo junto. Vamos dois? Vamos. Então, essa escusa absolutória é para quem? Para o filho. O colega dele que vai com ele ali não vai receber essa escusa absolutória. Então, foram os dois juntos. Chegou lá, pegou a joia da mãe, levou, vendeu, foi fumar perto dos dois. Para ele existe o quê? Uma escusa absolutória. E para o coleguinha que estava com ele, o ladrão, que foi junto com ele lá furtar. Nesse caso específico, ele não. Ele não. Por quê? Porque essa escusa absolutória é para o ascendente, é para o descendente, então vai atingir o filho, mas não atinge o amigo do filho. Tá? Então fica atento nesses pontos aí. E é a mesma ideia que eu falei com você lá atrás. A partir do momento que ele foi lá, furtou, ele chegou e vendeu, a pessoa que comprou dele vai ser punida? Vai. Na receptação. Tá? Ainda que culposa, ainda que dolosa, vai responder? Vai. Mas só que ele não responde, então ele pode ser isento e a pessoa que comprou vai responder pelo crime. Beleza? Tranquilo, vamos lá. Escusas relativas. Então essas são as escusas absolutórias. E na escusa relativa? Ó, escusa relativa. Somente se procede mediante representação se o crime previsto nesse título é cometido em prejuízo. Então aqui ele vai trazer quanto ação penal. Então a ação penal aqui no caso escusa relativa, a ação penal é pública, porém é pública condicionada à representação. Condicionada. Pública condicionada à representação. Por quê? Porque aqui existe uma escusa que nós chamamos de escusa relativa. Tá? Então aqui só se a pessoa proceder ali e fazer ali a notícia crimes e correr atrás disso aqui e representar, que isso vai dar andamento. Tá? Então precisa dessa representação. Então vem aqui, ó. Olha lá, do cônjuge desquitado ou judicialmente separado. Então aqui existe uma escusa relativa. Né? Se for um cônjuge desquitado, né, ou judicialmente separado, só vai proceder, só vai dar continuidade a essa ação se você representar, beleza? Olha lá, de irmão legítimo ou ilegítimo, tá? Então, o irmão, por exemplo, o irmão foi lá e pegou um dinheiro específico, né? Pegou um dinheiro ali específico na carteira do outro irmão, né? Eles moram juntos, né? Só vai se proceder se houver o quê? Se houver a representação, que é um crime condicionado à representação. Olha lá, de tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Então, nesse caso, só vai se proceder mediante representação. Diferente da escusa absolutória. Lá já era, isento de pena. Aqui não. Aqui, se representou, o indivíduo vai ser punido. Tá? Olha lá. Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores. Ó, os dois artigos anteriores, o quê? Se o crime é de roubo ou extorsão. Ou, em geral, quando haja emprego grave, ameaça ou violência à pessoa. Tá? Então, aqui não se aplica. Se for no caso específico dos crimes aqui contra o patrimônio, for o caso de crime de roubo, porque é um crime por violência e grave ameaça, ou o caso de extorsão, né, vai responder. Tá? Já aconteceu aquele caso, por exemplo, da filha, né, fingindo que está sequestrada, uma grave ameaça ali contra ela mesma, que na verdade era fictícia, né, falando que, mãe, se você não der tanto de dinheiro, os bandidos vão me matar. Então, nesse caso aqui específico, ela vai responder? Vai responder. William, por que ela vai responder? Porque aqui, ó, roubo, extorsão, não entra. Não entra, tá? Porque é um crime que com grave ameaça e violência à pessoa, beleza? E, olha lá, ao estranho que participe do crime. Então, igual eu falei com vocês, ao estranho que participe do crime, não entra essa escusa para ele. Por quê? O amiguinho do Tício que foi lá furtar com ele a joia da mãe, para ele, isso não se comunica. Então, para ele irá responder? Vai responder ali, porque não se aplica a ele. A escusa absolutória, por exemplo, lá atrás, que nós falamos, aplica-se ao Tício, que foi lá furtar essas joias. Mas não se aplica ao colega dele, tá? E se o crime é praticado, esse aqui cai muito, ó. Esse parágrafo terceiro aqui costuma cair muito, tá? Se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Idade igual ou superior a 60 anos. Aí tu pega com base do Estatuto do Idoso, né? Que é o idoso, com base em 60 anos ou mais, tá? Incluído aqui pela Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso. Então, nesse caso aqui, pessoal, se o indivíduo foi lá, furtou um dinheiro do avô dele, o avô tem 65 anos de idade, vai ser aplicada uma escusa absolutória para ele? Não. Por quê? Porque ele tem mais de 60 anos. Beleza? Senhores, né? Espero ter sido bem enfático com vocês nesses pontos aqui. Espero que você esteja gostando do nosso curso. Ainda tem bastante coisa pela frente. Vou trabalhar muitos pontos com vocês ainda dentro do direito penal. Então já sabe o que fazer. Continue conosco. Tamo junto. Até a próxima.